Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aprendizado de máquina, que é um assunto com o qual o meu grupo trabalha bastante, é um assunto que está desde a minha formação na iniciação científica e eu me dei conta que eu não tenho um vídeo ainda aqui sobre esse assunto. Então, se você não é da área de computação e tem curiosidade de saber o que exatamente é esse aprendizado de máquina, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, então o campo da inteligência artificial é um campo relativamente antigo, né? Já tem algumas décadas aí. E segundo os autores de um dos principais livros que a gente usa para estudar a inteligência artificial, que são Stuart Russell e Peter Novick, o campo da inteligência artificial, ou IA, ele tenta não apenas compreender, mas também construir entidades inteligentes. Então, o campo da inteligência artificial é esse campo super amplo, que tem aí implicações em várias áreas, né? E que traz conhecimentos também das mais diversas áreas, como a matemática, a computação, as engenharias, né? Então, é um campo realmente amplo que visa entender e também construir agentes inteligentes. Mas o que seriam esses agentes inteligentes? Bom, os agentes inteligentes, eles têm aí alguns componentes clássicos, né? Imagina um robô que você pode usar para limpar a sua casa. Esse robô certamente tem alguns sensores e alguns atuadores. Então ele tem o sensoriamento do ambiente, ele observa o ambiente, ele sente o ambiente, né, através de imagens, de sons, de vários sensores que ele possa ter. E ele também provoca, né, realiza ações sobre o ambiente. Por exemplo, limpar o chão, aspirar, fazer, né, alguma coisa. Então tem as percepções do ambiente externo e tem as ações, tá? É muito desejável que esses agentes eles saibam o máximo sobre o mundo que os cerca. Então é aí onde a gente fala que é desejável que eles sejam oniscientes. Imagina um carro autônomo, né? O que ele não tem que ser aí onisciente. É muito importante que ele consiga sentir, né, fazer o sensoriamento do ambiente que está ao seu redor. Além disso, tem uma característica muito importante que é o aprendizado. Então, é esperado que esses agentes sejam capazes de aprender com as suas ações passadas, ou seja, com seus erros e com seus acertos. E também é desejável que ele seja o mais autônomo possível, ou seja, precise menos, né, do mínimo possível de interação com o ser humano. Bom, então você já deve imaginar que o campo da inteligência artificial é bastante amplo, tem muitas sub-áreas aí. Quando a gente fala de IA, a gente está falando de muita coisa, tá? Então coloquei essa figura aqui para vocês terem uma noção o seguinte: a inteligência artificial ela tem várias áreas, então, tanto a robótica, né, que é essa área que todo mundo imagina quando fala em inteligência artificial, já pensa em robôs, né? Quanto outras áreas que aparecem menos, por exemplo, a visão computacional, né? Tem a ver com processamento de vídeos, né? De imagens, com como é que o agente, né, vai obter as informações que ele precisa do ambiente através da imagem, através de um vídeo, uma câmera, né? A gente pode falar também da linguagem, então pode ser que esse robô precise processar dados da fala ou dados de um texto. Então existe a área de processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala, né? E outras áreas, né, de planejamento, de otimização, que também está muito envolvida, tá? E dentro da inteligência artificial tem uma sub-área que está muito interessada no aprendizado, que é aquela característica que a gente falou, que o agente precisa aprender com as ações passadas. Então a gente fala de aprendizado e tem vários tipos de aprendizado que a gente vai falar nesse vídeo também. E quando a gente fala de métodos, então a gente já está falando de algoritmos específicos que constroem modelos específicos. Então talvez vocês já tenham ouvido falar de Deep Learning, que são as redes neurais profundas, ou talvez já tenham ouvido falar do K-means, que é um método de agrupamento, ou de métodos de regressão, árvores de decisão. Então são técnicas, né, ou métodos ou algoritmos de aprendizado de máquina, que por sua vez é uma área dentro da inteligência artificial. Então, se a gente for falar do aprendizado de máquina, existem aí algumas formas diferentes, né, de melhorar o desempenho do agente nas tarefas futuras, tendo em vista as experiências que ele já teve, tá? Então, a gente fala do aprendizado não supervisionado, quando a gente não tem dados para treinar o modelo, a gente não tem dados
com rótulos, né, com classes específicas para treinar um modelo. Vamos pensar num exemplo bem simples, que é o exemplo de bancos. Bancos oferecendo crédito aos clientes. Imagine que eu estou abrindo uma empresa, um banco, né, uma financeira, e eu não tenho nenhum dado, nunca ofereci nenhum empréstimo a nenhuma pessoa, eu não tenho nenhum dado. Então, esse seria o aprendizado não supervisionado. Eu posso obter dados dos meus clientes, como, por exemplo, salário, renda, né, patrimônio, idade, sexo, informações, e aí a partir destes dados eu vou tentar aprender, né, agrupando, comparando esses clientes, buscando anomalias ali, e aí eu vou tentar aprender alguma coisa que me ajude a definir se eu devo ou não oferecer crédito a determinada pessoa, tá? Imagine o exemplo de um paciente, tá? Se eu tenho um conjunto de dados de vários pacientes, mas eu não tenho dados específicos sobre uma determinada doença. Então, eu posso tentar sim criar modelos, né? Obter mais informações sobre os meus pacientes através desses modelos, mas eu não tenho dados específicos que classificam esses pacientes em doentes e sadios, por exemplo, tá? Bom, existe o aprendizado supervisionado, em que a gente já tem esses dados de treinamento. Então, aí é como se fosse o banco que já tem uma base de clientes que já tomaram empréstimos, né, créditos, operações de crédito, e esses clientes já pagaram ou não as suas dívidas. Então, eu posso treinar um modelo com base em outros clientes que eu já observei no passado. No caso do paciente, seria a mesma ideia. Imagine aí que eu tenho alguns pacientes que têm diabetes e outros que não têm. E eu tenho esses rótulos bem definidos na minha base de dados. Então, eu posso tentar treinar o meu modelo com base nos vários atributos do paciente para prever se um paciente é ou não diabético ou será ou não diabético nos próximos anos, tá? Então, esses são os dois. Tem outras opções também, né? Mais intermediários. O aprendizado semi-supervisionado, ele acontece quando eu tenho alguns dados de supervisão, mas são muito poucos, muito escassos. E ainda existe o aprendizado por reforço, que é um aprendizado baseado em recompensas e punições. Então, a cada ação que o modelo, né, me sugere tomar, eu devolvo para esse modelo se ele acertou, se ele errou, e aí ele vai sendo ponderado, penalizado ali, né? Com essas recompensas por acertos e erros que eventualmente vão acontecer. Bom, mas acho que é muito importante, quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente comparar o modelo tradicional de programação com o modelo de aprendizado. Então, qual é a ideia? Imagine que eu fosse desenvolver um sistema tradicional, com base em programação tradicional, para um banco, uma instituição financeira. O que eu faria? Eu definiria, juntamente com especialistas no domínio de aplicação, regras que me permitiriam tomar decisões sobre conceder ou não crédito. Então, eu pegaria essas regras e escreveria um programa que teria essas condições lá dentro. Então, ali a gente vê um programa escrito em Python, um pedacinho de um programa, em que a gente vê, né, o crédito. A princípio eu não vou aprovar, né, mas eu vou fazer um teste. Se o cliente não for negativado, se ele tiver uma certa renda, se ele tiver um tempo de emprego maior que tanto, então eu vou definir essas regras que vão ficar escritas no meu programa de forma rígida. Elas foram definidas e elas podem até ser mudadas, mas a mudança é uma mudança mais trabalhosa, né? E é uma mudança que vai acontecer só sob demanda. Já os modelos de aprendizado, eles são modelos baseados em dados. Então, eu preciso coletar dados de vários clientes que já tomaram empréstimos, né? E além dos dados desse cliente, né? Dados de idade, de sexo, de renda, né? Várias informações, eu tenho também a informação, né? Do rótulo, se ele arcou ou não com a dívida que ele fez. Então, eu construo um modelo, e esse modelo é um modelo que pode ser matemático ou estatístico, que vai me permitir fazer inferências para novos clientes que eu nunca vi na minha base de dados de treinamento. E é aí que a gente fala que a gente está fazendo a parte de teste. Então, no caso do aprendizado, a gente tem a etapa de treinamento do modelo e a etapa de teste, né, de avaliação do acerto, da taxa de acerto destes modelos, tá? Bom, então é um processo completamente diferente. O processo de aprendizado aprende com base em dados,
né? Ele pode ir evoluindo se esses dados novos vão surgindo também, tá? Enquanto o modelo tradicional de programação é um modelo rígido que só vai ser alterado caso o programa seja refeito, certo? E além disso, o modelo de aprendizado ele tem uma vantagem muito grande sobre o outro, né? Que os modelos eles são construídos com base em algoritmos. E esses algoritmos eles são capazes de identificar padrões não triviais nos dados que os especialistas não serão, né? Por questões de volume de dados, complexidade dos padrões, enfim. Os modelos eles conseguem realmente, né, usando várias técnicas, inclusive de otimização, eles conseguem identificar padrões que o ser humano não conseguiria tão facilmente, né? E as aplicações desses modelos são diversas dentro da bioinformática e principalmente quando a bioinformática transita entre as mais diversas áreas. Então, eu estou citando algumas aqui, por exemplo, a biomedicina. A inteligência artificial, a aprendizado de máquina, tem apoiado muito no suporte ao diagnóstico, né? Através de análise de imagens, né? De exames. Então, são inúmeras as aplicações. Na medicina também isso não é diferente, também tem dado apoio, né? Suporte no diagnóstico, suporte no levantamento de alertas, né? Sobre determinados pacientes, determinados comportamentos. Também é muito útil na área de farmácia, né? A gente já sabe que a descoberta de fármacos é praticamente hoje guiada na sua fase inicial por modelos de aprendizado de máquina. A biotecnologia também pode extrair muita coisa. A gente está vendo agora, né, muitas técnicas surgindo para engenharia de proteínas, né, para engenharia dirigida de proteínas, criação de novas proteínas com base em modelos de redes neurais profundas. Na área de veterinária, quando a gente fala de melhoramento, né, quando a gente fala de entender melhor os patógenos, né, sequenciar os genomas, obter informações moleculares. Então a informação é muito volumosa, muito complexa e esses modelos eles têm ajudado muito também nessas áreas, assim como na área de agronomia também, né, que também envolve melhoramento de plantas, também envolve entendimento de patógenos, a relação, né, entre as pragas e as plantas no nível molecular também. Então esses modelos de aprendizado de máquina, eles certamente, né, eles serão aí muito utilizados no futuro próximo. Se você é de uma dessas áreas e ainda não domina essas técnicas, ainda não se dispôs a conhecer mais, a estudar, a gente sugere que você comece a fazer isso desde agora, tá? Porque vai ser muito importante para a sua empregabilidade nos próximos anos aí, né? Tanto para desenvolver novas técnicas quanto para utilizar as técnicas que já existem, tá? Então esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se foi útil para vocês, não deixem de curtir, que é muito importante para a gente, e compartilhar também com outros colegas que ainda não conhecem a bioinformática, para os quais essa área pode vir a ser muito útil também. E não deixe de se inscrever, ativar o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.